Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar agora o segundo módulo. Nós vamos tratar da dimensão socioassistencial do atendimento à mulher em situação de violência. Esse módulo é fundamental para entender o percurso que essa mulher vai seguir quando ela decide sair do ciclo de violência, os atendimentos que ela terá e quais caminhos possíveis para sair da situação de violência. E quando a gente fala sobre esse módulo de dimensão socioassistencial, eu não posso deixar de dar um recado para os profissionais de serviço social. Eu costumo dizer que o profissional de serviço social trabalha no atendimento a pessoas que têm os seus direitos violados e estão para aprimorar, dar acesso e dar possibilidade para que esses direitos sejam resgatados. Então, é fundamental que vocês entendam que a mulher que sofre violência, ela tem o direito fundamental, o direito à vida em risco. Então, vamos lá? Para esse momento, a gente vai começar falando sobre escuta humanizada, sobre entrevista social. O que seria essa escuta humanizada, essa escuta ativa no atendimento da mulher em situação de violência? Seria uma escuta que passa por um momento que vai além de ouvir o relato da mulher. Escutar não é só ouvir o que a mulher tem a nos contar, o que a mulher tem a nos dizer. Passa pela identificação das demandas que ela traz junto desse relato. Nesse sentido, quando a gente está fazendo a escuta dessa mulher, a gente tem que observar algumas questões. Quais as demandas que ela traz durante essa fala? Dessas demandas do serviço social, a gente vai conseguir identificar quais delas são internas, quais delas são externas. O que eu preciso encaminhar para a rede de atendimento fora do local que a gente está trabalhando, que a gente está atuando. Quais acompanhamentos a gente tem que fazer de curto, médio e longo prazo. Nesse sentido, a gente precisamos estar muito atentos, porque identificar essas demandas vai fazer com que a gente tenha uma linha de trabalho para conseguir fazer as intervenções necessárias no rompimento do ciclo de violência. Então, percebam que a escuta não é mera objetiva, não é uma escuta que traz para quem está ouvindo apenas o relato. Mas sim, ao mesmo tempo que você escuta esse relato, você começa a processar e identificar quais caminhos percorrer com essa mulher. Eu costumo dizer que o atendimento de mulheres e meninas em situação de violência não está dentro de uma caixinha as soluções. Nós precisamos fazer a escuta e pensar ao mesmo tempo quais caminhos devemos seguir com essa mulher, porque para cada caso há uma demanda, há um caminho a ser percorrido, há encaminhamentos tanto dentro do serviço que você trabalha e encaminhamentos para fora do serviço que trabalha. Então, o papel e o momento de conseguir identificar essas demandas no ato dessa escuta é fundamental. E, para tanto, a gente tem um instrumento de trabalho enquanto assistentes sociais, que é a entrevista social. E aí, para falar da entrevista social, eu vou mostrar para vocês um trecho que está disponível no blog do GESUAS. Se vocês não têm acesso, não costumam acessar, tem vários textos lá sobre a instrumentalidade do atendimento social. E, nesse sentido, eu vou dizer para vocês o que traz esse trecho do GESUAS. A entrevista social, ela é um instrumento que permite realizar uma escuta qualificada, uma entrevista por meio de um processo de diálogo que visa estabelecer
uma relação com a pessoa atendida com o objetivo de conhecer, intervir na realidade social, econômica, cultural, política, e essa entrevista ela pode ser individual ou em grupo. Sendo assim, a gente pode afirmar que essa entrevista possui dois grandes objetivos, que são promover o conhecimento sobre aquela realidade que nós vamos trabalhar para intervir e também realizar os encaminhamentos para que, tendo identificado essa realidade a sofrer intervenção, a gente consiga, de fato, mudar essa realidade. E aí, nesse sentido, o diálogo realizado com a pessoa propicia uma análise crítica, pois a partir da fala da pessoa, no nosso caso das mulheres ou meninas, nós, profissionais do serviço social, conseguimos identificar quais são as questões que permeiam essa realidade e assim a gente vai conseguir encontrar um caminho de mediação para mudar. Então, isso é uma definição que nós temos no blog do GESUAS. Acompanhem lá para ver mais detalhes sobre isso e vou disponibilizar também na bibliografia do nosso curso. E aí, dito isso, eu posso caminhar com vocês para pensar que a entrevista, ela pode ter alguns instrumentos facilitadores quando a gente trata da mulher e meninas em situação de violência. Um instrumento facilitador é o Formulário Nacional de Risco disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Tá? Esse formulário traz questionamentos que nós fazemos junto com a atendida, tá? Para identificar qual é o nível de violência que ela está. A gente consegue fazer uma análise desta violência, perceber sobre esse escalonamento da violência e assim saber se ela está num risco baixo, num risco médio ou moderado ou num risco alto de sofrer uma violência mais grave. Todos os questionamentos e as perguntas que existem no Formulário Nacional de Risco são fundamentais para dar um suporte para a nossa entrevista social. Porque o Formulário Nacional de Risco, ele direciona o nosso atendimento com o objetivo de ter uma visão de qual grau de violência que essa mulher está sofrendo. Por vezes, durante o nosso diálogo, a nossa conversa, não é possível identificar claramente, através da fala dela, do que ela traz, em que nível que está a violência. Nesse sentido, quando a gente utiliza o Formulário Nacional de Risco, abre várias possibilidades de identificar, para além da fala espontânea da mulher, alguns caminhos da violência que ela sofre, que a gente consegue perceber através das perguntas do Formulário Nacional de Risco. Por esse caminho, nós também conseguimos encontrar possibilidades de intervenção e de apoio tanto da rede socioassistencial que a mulher traz, famílias e amigos, e da rede de atendimento e enfrentamento à violência contra a mulher, dando para ela, para a mulher atendida, traçando junto com ela possibilidades já no início da demanda, já no início do atendimento. A gente já consegue pensar alternativas para ela iniciar esse processo de rompimento do ciclo de violência. Dito isso para vocês, eu já vou dar uma dica do que vai ser a nossa próxima aula. A gente vai falar um pouquinho sobre a identificação dessas demandas que a mulher traz e o que a gente faz com essas demandas durante o processo de atendimento e de encaminhamento dessa mulher. Até breve!